Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 6, do versículo 11 em diante, o texto sagrado nos diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Amém? Feche os teus olhos. Esta é a tua palavra, a palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com a tua igreja. Usa-me, Senhor, em tuas mãos como um vaso, como um instrumento de honra, para que o coração desta casa, para que as vidas que nos acompanham pela transmissão online sejam abençoadas, edificadas, nutridas espiritualmente, que possamos viver milagres, que possamos sermos encorajados por esta palavra, a viver o extraordinário do Senhor. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, querido irmão, querida irmã. Nós temos diante de nós um texto do livro de Juízes que o livro nos apresenta um período crítico na história de Israel. Um período complexo na história do povo de Deus, marcado por instabilidade política, social e principalmente espiritual. Este período ocorreu por volta do século XII a.C., após a morte de Josué, sucessor de Moisés, quando os israelitas ainda estavam estabelecendo a sua identidade como nação na terra da liberdade, na terra da promessa, a terra que mana leite e mel. O período dos juízes foi caracterizado por este ciclo repetitivo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Apostasia porque os israelitas abandonavam o altar do Senhor e se voltavam para os deuses que eram adorados pelas nações vizinhas ao povo de Deus. Opressão porque, ao abandonarem o altar do Senhor e se dedicarem aos falsos deuses, o Senhor, Deus de Israel, permitia que as outras nações afligissem o seu povo, levando-os a viver sob o jugo amargo desta opressão estrangeira. Arrependimento porque, debaixo do tacão opressor da nação estrangeira, ou das nações vizinhas, Israel voltava-se para o Senhor de todo o seu coração e clamava a Deus por libertação. Libertação porque Deus ouvia o clamor do povo neste momento de opressão e aflição e levantava no meio do povo um líder, um juiz, que liderava a nação em uma guerra de libertação e restauração. E o Senhor, portanto, assim devolvia a liberdade e a paz para a nação. Na época de Gideão, Israel estava passando por um destes ciclos. Eles haviam deixado o Senhor, voltado-se para os falsos deuses e estavam cultuando estes ídolos. E o Senhor, portanto, permitiu que eles viessem a cair nas mãos dos inimigos, dos midianitas. E os midianitas uniram-se aos amalequitas e aos outros povos do Oriente, formando assim um inimigo
implacável, devastador para o povo de Deus. A sua força de destruição, de devastação, não se manifestou apenas em batalhas sangrentas, mas em ataques estratégicos à base de sustentação ou suprimento do povo de Israel. Eles saqueavam tudo, sem misericórdia, sem piedade, e deixavam Israel sem nada, em miséria. Os ataques eram sistemáticos. Veja comigo o capítulo 6, no versículo 3, quando diz: porque sucedeu que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os povos do Oriente contra eles. Estes invasores, eles vinham durante a colheita de Israel e roubavam toda a colheita, todo fruto, toda a plantação de Israel, roubava o gado de Israel, e isso frustrava todo o esforço, todo o investimento que o povo havia realizado. As estratégias dos amalequitas eram sempre superiores ao processo da colheita do povo. Não dava tempo do povo colher, do povo desfrutar do fruto do seu trabalho, porque subiam com os seus gados, conforme o versículo 5 diz, capítulo 6, versículo 5 nos diz: porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E eles atacavam sempre em um maior número de pessoas, e a Bíblia aqui usa a metáfora nuvem de gafanhotos. Eram tantos que pareciam como gafanhotos, um ataque de uma terrível praga de gafanhotos, tão numerosos que a Bíblia usa esta metáfora, que inclusive nos serve para indicar a velocidade e o potencial de destruição que o inimigo possuía. Ou seja, eles agiam de forma rápida e implacável. Eles agiam velozmente e deixavam após si uma devastação total. Se não, veja comigo o versículo de número 4. Acampavam no território e destruíam o produto da terra até as mediações de Gaza. Eles não apenas saqueavam, mas arrasavam tudo. Deixavam a terra castigada e praticamente improdutiva. Eles deixavam um rastro de amargura, de angústia, deixavam um rastro de terror. E com isso eles operavam uma opressão psicológica sobre o povo. Não apenas uma opressão econômica, como também aqui havia uma opressão psicológica. Olha o versículo 2. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Irmãos, Israel empobreceu profundamente. Houve um empobrecimento generalizado nesse período. Mais do que a crise material, a lesão material que eles causavam, eles deixavam o medo, o pânico. Por onde eles passavam, eles provocavam uma opressão psicológica, gerando desespero, roubando a esperança de dias melhores, e reforçava um ciclo de terror, um ciclo de medo. O povo buscava esconderijo nas cavernas, nas cisternas. O povo se escondia em lugares fortes, conforme o versículo 2 que acabamos de ler aqui. A situação era preocupante, a situação era de pobreza material, era de opressão emocional, psicológica. O povo estava vivendo um verdadeiro terror na mão dos inimigos. E quando eu olho para este sentimento de insegurança, para esta realidade, meus irmãos,
eu olho para os dias de hoje, para todo esse contexto que a palavra de Deus nos apresenta, eu olho para os dias de hoje e me pergunto quantas vezes não nos sentimos pequenos diante dos grandes obstáculos ou dos gigantes que se levantam em nosso caminho. Gigantes petulantes, arrogantes. Quantas vezes a voz do medo, do pânico, não nos tenta paralisar? A voz da incerteza, da insegurança do porvir. O mundo se levanta contra nós. Forças espirituais buscam nos destruir. Estamos em batalha espiritual. Instituições como a família, a igreja do Senhor estão sob ataque. Vivemos um tempo de adversidade, um tempo de conflitos, confrontos, onde a cultura, em muitas de suas manifestações, parece tornar-se crescentemente hostil aos princípios da fé que nós professamos. Aquilo que nós cremos, há uma inegável intolerância contra a verdade que nós professamos como povo de Deus, contra aquilo que nós cremos, uma perseguição velada e muitas vezes evidente, muitas vezes explícita contra os valores do reino de Deus, contra os princípios da palavra do Senhor e do santo evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos tentativas de silenciar a voz do evangelho, a voz daqueles que anunciam a pregação em ambientes acadêmicos, onde a cosmovisão é zombada, a cosmovisão judaico-cristã, a cosmovisão bíblica é frequentemente marginalizada em esferas políticas, onde a voz profética da igreja é muitas vezes distorcida, é muitas vezes silenciada, infelizmente, em alguns lugares do mundo. E eu não estou me referindo aos lugares radicais do Oriente, mas infelizmente nos dias atuais, também no Ocidente. Eles desejam nos calar, desejam nos parar, desejam nos intimidar, desejam promover uma opressão psicológica, gerando medo, incerteza, insegurança. Desejam que os princípios eternos da palavra de Deus, do santo evangelho, se dobrem aos ventos desta cultura passageira, de ideologias efêmeras, como Gideão. Talvez nos sintamos tentados a nos esconder, a nos refugiar. Talvez, como Gideão, estamos acomodados em algum lugar, trabalhando apenas com aquilo que nos restou, com aquilo que temos em mãos. Mas, irmãos, não é tempo de nos esconder, não é tempo de nos acomodar, de cruzar os braços e aceitar esta realidade. Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos deixou uma palavra de encorajamento, uma promessa e um mandamento em João capítulo 16, versículo 33, à mesa da Santa Ceia, no cenáculo, em um ambiente de caráter íntimo, disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E bom ânimo aqui no texto de João capítulo 16, versículo 33, não é mero otimismo. Bom ânimo aqui não é entusiasmo, bom ânimo aqui é coragem, meus irmãos. Jesus está enchendo os seus discípulos de coragem espiritual e confiança, a saber que é a vitória que Ele já nos conquistou, pois Ele disse-nos: o mundo eu já venci. Nós estamos lidando com um mundo caído, um mundo que foi vencido pelo Senhor Jesus. Como está o seu coração em tempos de batalha espiritual? Como está a sua vida? Nós estamos falando aqui de um contexto de uma nação que por dentro
estava fria na fé, enfraquecida na fé, e do lado de fora havia opressão, perseguição, havia represálias, e nós estamos hoje como igreja, do lado de dentro, enfrentando um esfriamento da fé. Estamos enfrentando, sim, problemas de apostasia, pessoas que estão abandonando a razão da sua esperança, pessoas que estão se esquecendo da palavra de salvação que um dia lhes resgatou, abrindo mão de princípios e valores, diminuindo o seu padrão moral para estar de acordo com a sociedade, com a cultura vigente, pessoas que estão sucumbindo ao espírito da época, igrejas que estão se rendendo ao pragmatismo, por dentro frieza espiritual, por fora perseguição, opressão implacável dos inimigos da igreja. Em meio a este cenário devastado, de lavouras e território destruído, em meio a este cenário de pânico, de medo, em que os homens se escondiam em cavernas e cisternas, Deus se manifesta a um jovem por nome Gideão, que estava malhando trigo no lagar, em um tanque de pisar uvas, um lugar na rocha, uma cavidade na rocha cavada, preparado para se pisar uvas. Por que ali? Porque ali era o seu lugar de refúgio, ali era o seu esconderijo, um lugar onde ele poderia trabalhar longe do alcance da visão dos seus inimigos. Era um lugar estratégico para ele, mas era um lugar onde o receio o havia confinado, a sua visão estava limitada a um tanque de pisar uvas. Gideão não era um homem de guerra, ou pelo menos na sua própria visão, ele se via como o menor da sua família, ele via a sua família como a menor da sua tribo, ou melhor, e a sua tribo como a menor de Israel. Ele estava escondido, mas então um chamado extraordinário vem mudar a história, não apenas de Gideão e de sua casa, mas de toda a sua nação. O anjo do Senhor lhe apareceu, e a palavra do anjo, a declaração do anjo, que aparentemente soou irônica, foi: o Senhor é contigo, homem corajoso. O Senhor é contigo, homem valente. Mas homem valente, escondido em um tanque de pisar uvas, Gideão estava escondido. Como Deus pode olhar para este jovem, que aos seus próprios olhos é raquítico, menor da sua casa, a sua casa menor da sua tribo, e a sua tribo tão desprezível no território nacional? Ele não vê, o Deus que nós servimos não vê como o homem vê. Ele não olha para você como você muitas vezes olha para si mesmo. Ele vê além da nossa aparente fraqueza ou vulnerabilidade. Ele vê em nós o potencial da sua graça, da sua força, que pode se manifestar em nossas vidas pela sua bondade e pelo seu favor. É sim verdade que talvez alguém melhor do que você poderia estar sentado onde você está sentado, mas a graça do Senhor te alcançou, a boa mão do Senhor te alcançou, te resgatou do lamaçal de pecado e te colocou numa rocha firme, e colocou os teus pés com convicção, e em tua boca um novo cântico de exaltação e glorificação ao nome do Senhor. Gideão, como muitos de nós, respondeu com questionamentos, com dúvidas: mas se Deus é conosco, por que toda esta situação está acontecendo conosco? O que de fato está acontecendo, ó Senhor? E o que nós podemos pensar a respeito das histórias que os nossos pais nos contaram, a respeito da boa e forte mão do Senhor, que nos livrou do cativeiro, da escravidão do Egito? O que está acontecendo conosco? Gideão, mesmo em meio às suas dúvidas e questionamentos, ouve novamente a voz divina dizendo: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu, diz o Senhor. Aleluia.
Meus irmãos, o título desta mensagem é coragem. Repita comigo, coragem. A igreja do Senhor Jesus, neste tempo, nesta última hora, mais do que nunca, precisa de coragem. Em um tempo de muitas desistências, em um tempo de apostasia, em um tempo de esfrieza espiritual, em um tempo de perseguição, em um tempo de retaliações espirituais, a igreja do Senhor precisa de coragem. Esta noite o Espírito Santo nos tem um chamado, e este chamado é para viver na ousadia da fé, é para viver na ousadia do Espírito. Perceba que a coragem de Gideão não nasceu de um momento de ousadia repentina, por um impulso natural da masculinidade, ou por um reflexo do seu coração. Esta coragem nasceu a partir de uma palavra declarada, a partir de uma palavra vinda da boca de Deus, dizendo: homem corajoso, o Senhor é contigo, vai nesta força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. A palavra de Deus para você nesta noite é: mulher corajosa, homem corajoso. Não é tempo de esconder-se. Saia do tanque, saia da cisterna, saia da caverna, abandone a sua zona de conforto, abandone o seu comodismo, arregace as mangas, empunhe a espada. É tempo de tocar a trombeta no cume do monte e anunciar o tempo de batalha. Aleluia! Ontem nós fomos surpreendidos com a notícia trágica do assassinato de Charlie Kirk, que foi baleado durante um evento em uma universidade, e conforme costumava fazer os seus trabalhos, um líder conhecido no meio conservador, um verdadeiro jovem arrojado e corajoso, que era considerado uma das principais vozes, ou um dos principais articuladores da nova geração da direita americana, um pai de família, um cristão, um empresário, um palestrante, pai de 2 crianças pequenas, foi brutalmente assassinado. Este homem dedicou a sua vida em defesa de princípios e valores como família, liberdade, amor a Deus. A sua única arma era um microfone na mão. Acertaram um tiro na sua garganta, silenciaram a sua voz, mas eu creio que jamais poderão apagar o seu legado. Um cristão corajoso, arrojado em sua fé, deixa marcas profundas por onde passa, em qualquer contexto onde ele venha passar, ele marca o seu tempo, marca a sua geração. Não é tempo de se esconder, é tempo de se posicionar com fé e coragem. Não é a primeira vez e nem a última vez que um cristão posicionado sofre o que este jovem sofreu, um crime. Não é a primeira, não é a última. Eu poderia aqui trazer uma lista de heróis da fé que foram atravessados pelas espadas, degolados, devorados pelas feras famintas, atravessado por lâminas de gladiadores em arenas, em anfiteatros. Eu poderia aqui mencionar uma lista enorme de homens de Deus que foram queimados em praça pública, outros que foram fuzilados em um paredão de fuzilamento. Eu poderia aqui falar do teólogo e pastor luterano alemão Dietrich Bonhoeffer. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso e enforcado por sua posição corajosa contra o nazismo alemão, denunciando suas iniquidades e participando inclusive de conspirações para derrubar Hitler. Morreu por sua convicção, morreu por sua fé, não transigiu com a sua consciência, morreu pela verdade de Cristo, porque ele era um homem resolvido em seus princípios e valores, intransigível. Poderia aqui falar do pastor batista Martin Luther King, que foi assassinado friamente
por ser incansável na sua luta não violenta contra a segregação racial e a injustiça social que acontecia nos Estados Unidos naquele tempo. Uma luta inspirada profundamente nos princípios da palavra de Deus e seus valores cristãos de amor, justiça, igualdade, equidade. Ele pagou o preço por defender a verdade e a dignidade humana e o amor ao próximo. Gideão, quando ouviu a palavra do Senhor, homem corajoso, vai nesta tua força. Ele não se acovardou, ele não se escondeu, recuou. Sua primeira ação foi destruir o altar de Baal e o poste ídolo de seu próprio pai. Ele voltou para sua casa e fez mudanças no seio da sua família. A primeira coisa que nós podemos fazer para impactar o nosso tempo é começar pela nossa casa. Como está o altar de Deus na nossa casa? Porque hoje nós temos inúmeras divindades alternativas, inúmeros deuses que disputam o nosso coração com Deus. Nós temos o culto ao corpo, pessoas que idolatram a estética, são reféns das academias, dos regimes, das dietas. Nós temos hoje o dinheiro como um ídolo, como um Deus. Nós temos hoje a fama, o sexo, o poder, o status. Nós temos inúmeras coisas hoje que são verdadeiros deuses da nossa era, do nosso tempo. E muitas vezes nós dividimos o nosso coração, mas nós precisamos restaurar o altar da nossa casa. Voltar para casa e colocar para fora tudo aquilo que disputa o nosso coração com o Senhor. Pode ser até a cultura atual, as músicas populares brasileiras, que não exaltam e não glorificam o nome do Senhor. Você é daquele que divide o seu coração entre as músicas que louvam o nome do Senhor e as músicas do mundo? Você não tem o seu coração totalmente dedicado ao Senhor? Paulo nos diz de forma tão radical: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Algumas pessoas olham para mim e dizem: pastor, o senhor é muito radical. Eu não. Os apóstolos eram. Jesus era. Não fui eu quem disse: se a tua mão direita pecar, arranque-a fora e lance-a, porque é melhor ires para o céu sem a mão direita do que descer o teu corpo inteiro para o inferno. Não fui eu que disse: se o teu olho direito pecar, arranque-o e lance-o fora, porque é melhor entrar no céu sem o olho direito do que descer com todo o seu corpo para o inferno. É lógico que Jesus está falando ali da automutilação espiritual e não literal, física, uma linguagem alegórica. Foi Paulo, e eu acabei de dizer aqui, quem disse: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida é uma liturgia. A nossa vida é um culto. E esse culto começa lá em casa, naquilo que nós acessamos na internet, nos louvores, nas músicas que nós colocamos no nosso aplicativo, nos nossos passatempos. Começa lá em casa, na nossa vida mais íntima, no nosso lugar mais secreto. Onde está o altar de Deus na sua casa? Pois tenha coragem de viver para Deus, a partir da sua casa, da sua família. Tenha coragem de servir ao Senhor. Este homem teve a petulância, por assim dizer, de destruir o altar do seu pai. Mas a obediência à vontade de Deus é o primeiro ato de coragem, porque Deus nunca nos pede coisas simples para fazer. Você já percebeu? Ao mesmo tempo é fácil, mas é desafiador. Desafiador para a nossa carne,
para as nossas inclinações naturais. É um desejo do Espírito, fácil para o Espírito, mas um desafio e difícil para este homem natural, comum. A obediência é o primeiro ato de coragem. Repita comigo isso: a obediência é o primeiro ato de coragem. Coragem para quebrar as amarras do medo. Coragem para lançar fora todo ídolo, todo falso Deus. Coragem para confrontar toda conformidade com a cultura vigente. Hoje, a coragem de defender a verdade de Deus na universidade. A coragem de defender a verdade de Deus nas nossas redes sociais, mesmo que seja impopular, se opor aos conceitos modernos que ferem os princípios divinos, de não se curvar diante dos deuses desta geração, dos ídolos desta era, vem de uma consciência resolvida, de um posicionamento resolvido, de uma atitude obediente e radical diante do Senhor. Deus deu um pequeno exército para esse jovem chamado Gideão, um exército de 300 homens. Só 300 homens, pastor? O Senhor falou que os inimigos eram como uma nuvem de gafanhotos. O Senhor falou que havia uma nação chamada Midianita. Os midianitas depois se uniram aos amalequitas, que se uniram aos povos do Oriente. Eram como uma praga de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos, e Deus deu apenas 300 homens. Mas diga comigo, 300 corajosos. Você não falou com coragem. Diga comigo, 300 corajosos. Esses 300 não arredariam o pé no calor da batalha. Esses 300 jamais considerariam recuar como um ponto, como um caminho considerável. Eram homens corajosos, dispostos a irem até o fim, até as últimas consequências. É a coragem de confiar em Deus. É a coragem de acreditar que Deus está conosco. É a coragem de acreditar que com Ele somos maioria. É a coragem de acreditar que mesmo sendo minoria, podemos transpor e vencer a maioria para a glória do seu nome. Para que toda honra, para que todo louvor e toda glória seja apenas dele e não nossa. Deus não levanta homens para que finalmente eles sejam glorificados, sejam estrelas. Deus levanta homens para que o seu nome seja glorificado. São os corajosos e improváveis. São aqueles que de repente surgem e nos surpreendem. Os improváveis corajosos de Deus. Onde eles estão? Eles estão aqui hoje. Quem será o próximo Charlie Kirk? Quem? Quem será o próximo Martin Luther King? Quem? Eles estão aqui. Eles estão aqui. Gideão não lutou com espadas? Com lanças? Ou com escudos? Este homem foi para a batalha com cântaros, tochas de fogo e buzina na mão. Cântaros, tochas e buzina são símbolos da presença de Deus e do poder de Deus em todo o contexto bíblico. A vitória não veio pela força do braço ou pela estratégia militar humana, mas pela intervenção divina. Façam os homens o que quiserem. Nós temos uma palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus.
A coragem que nós precisamos não é a coragem de um super-herói, de um super-crente que vive a síndrome do supercrente, do triunfalismo, mas a do Filho de Deus, convicto de que mesmo que venha sofrer a perda da sua vida, mesmo que o seu corpo tombe esta terra e desça a sepultura fria, o seu nome está escrito no livro da vida. Meu querido irmão, se o mundo se levanta com o seu clamor hostil, buscando silenciar a voz do Evangelho, coragem, como disse Paulo, pregues, instes a tempo e fora de tempo. Se o mundo se levanta buscando intimidar, porque essa é a intenção desse mundo, buscando intimidar os filhos de Deus, gerando medo e incerteza em seus corações, coragem, quem nos chamou não dorme. Se tramam contra a família, a base do amor para as nossas vidas, coragem, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelo seu cônjuge. Se a academia zomba, se os professores universitários ridicularizam a fé cristã para nos intimidar em sala de aula, coragem, pois Cristo venceu este mundo decaído. Se a imprensa sucumbe ao engano, minada por ideologias nefastas, se a informação está comprometida por narrativas tendenciosas, desfigurando a própria realidade e a capacidade de discernimento da nação, coragem, coragem, a luz da verdade de Deus nunca apagará. Se a política sucumbe ao jogo sujo pelo poder, se o judiciário se compromete por conta de uma paixão ideológica desfigurando a dignidade da nação, coragem, coragem, a justiça divina nunca falhará. Coragem. Que a nossa fé seja um farol para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Que a nossa fé seja um farol de esperança para o Brasil. Deus exige uma coisa da igreja brasileira: coragem. Como um profeta nesta casa, Deus exige da igreja coragem. Chega de justificativas e meras desculpas. É tempo de se posicionar. É tempo de lutar em oração. É tempo de consagrar as vidas. É tempo de declarar jejum. É tempo de interceder. É tempo de pregar. É tempo de anunciar a verdade do Senhor em praças públicas. É tempo de invadir as vielas, as avenidas, os centros, clínicas de recuperação, hospitais, prisões e anunciar a palavra do Senhor. É preciso coragem. Coragem para crer, coragem para viver sinais e prodígios, coragem para crer no sobrenatural, para viver o extraordinário, coragem para obedecer a palavra do Senhor incondicionalmente, coragem para permanecer inabalável em nossos princípios, coragem para pregar, coragem para ser uma voz, coragem. O mundo ao nosso redor, de certa forma, espera pela igreja, uma igreja arrojada, intrépida, corajosa, uma igreja cheia de força e entusiasmo para fazer aquilo que Deus a mandou fazer. Como disse Charles Spurgeon, fazendo uma leitura do contexto espiritual da sua época, a igreja é como leão enjaulado. Vamos abrir a jaula.
e deixar que esse leão saia. O Senhor está colocando dentro de você hoje, dentro de você, do seu coração, uma ousadia espiritual. Vocês lembram da oração dos apóstolos de Atos capítulo 4, diante de tremenda perseguição do Sinédrio? Eu já coloquei aqui no telão. A oração daquela igreja não foi por livramento, a oração daquela igreja não foi por paz, a oração daquela igreja foi por ousadia. A igreja orou pedindo coragem. O mundo clama, o mundo espera por uma igreja corajosa. Que a palavra de Deus ressoe em nossos corações. Que a palavra que Deus anunciou e declarou sobre a vida de Gideão venha reverberar sobre a sua vida nesta noite. O Senhor é contigo, homem corajoso, mulher corajosa. Vai nesta tua força e livrarás o povo de Deus. Aleluia. Eu quero encerrar dizendo que Jesus disse aos seus discípulos em João 16:33: no mundo tereis aflições, não espere por algo diferente. Não espere por paz. Jesus disse: eu vim trazer espada. Você incomoda. Eu não estou falando aqui de bravata, de respostas à altura em termos de violência física. Eu estou falando aqui de um posicionamento espiritual firme. Irmãos, todas as instituições já foram tomadas praticamente. Todas. A igreja e a família é a última barreira de contenção de uma onda de valores contrários à palavra de Deus. Você é a resposta de Deus para esse tempo. É a resistência de Deus, é o sal para preservar os princípios e valores que nos nortearam como civilização até aqui, como sociedade até aqui. Não se acovarde na escola, não se acovarde na universidade, não se acovarde na empresa, não se acovarde no seu círculo social, nos seus contatos e vínculos sociais. Não se acovarde em sua família. Se posicione. Seja um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. Seja um guerreiro do Evangelho em nome de Jesus. Amém?